Amém. Amados, nós vamos à palavra nessa noite. E essa semana, enquanto estava orando lá em casa, pedindo ao Senhor, uma palavra, pedindo ao Senhor uma direção, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está no Salmo 119. Quero ler com você a partir do versículo número 1. Vamos abrir lá? Salmo 119, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo número 1 e depois explicarei melhor para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração para dividir com vocês nessa noite. Espero que seja bênção em nome de Jesus. Salmo 119, nós vamos ler o texto bíblico do versículo 1 até o versículo número 8. E mesmo assentados, eu gostaria que você fizesse essa leitura com toda a reverência no teu coração, atento ao que o texto bíblico tem para nos dizer aqui nessa noite. Salmo 119, a partir do versículo número 1. Se você encontrou, diga: eu achei. Vamos lá então, a palavra diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela oração do teu povo, e nesse momento eu oro, ó Pai, pela vida dos teus filhos, e peço ao Senhor que nos abençoe nessa noite, e que fale conosco, ó Pai, através dessa palavra. Ministra, Senhor, a tua verdade aos nossos corações, e que todos aqui possamos sair daqui alegres nessa noite e agradecidos, porque a tua palavra falou aos nossos corações. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, quero trazer nessa noite uma reflexão a vocês, de uma maneira bem expositiva aqui nesse texto, passando versículo por versículo, refletindo com você nas palavras desse salmo que nós acabamos de ler. É curioso perceber que o maior capítulo da Bíblia fala sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior capítulo da nossa Bíblia, da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras, e o grande tema do Salmo 119 é a palavra de Deus. O Salmo 119 tem ali uma riqueza de versículos, de palavras que tratam para nós o que é a palavra de Deus na vida do povo de Deus. A palavra é uma fonte inesgotável de instrução, é uma fonte inesgotável de fortalecimento, é uma fonte inesgotável da graça de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus é preciosíssima para nós. Quantos aqui são abençoados pela palavra de Deus? Não, glória a Deus aí. A palavra de Deus é maravilhosa. E eu quero trazer aqui para vocês aqui, num tom um pouco diferente nessa noite, num tom mais de conversa mesmo, essa reflexão sobre a importância de fato que nós damos para a palavra do Senhor na nossa caminhada. As Escrituras Sagradas, amados, é algo que fundamenta a vida de uma igreja, a vida de um discípulo de Jesus. Rafael, não existe vida cristã saudável sem
a palavra de Deus. Não existe uma vida cristã devidamente equilibrada no Senhor sem a palavra de Deus. Não tem como a gente viver de verdade aquilo que Deus tem para nós, ignorando o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E aí eu quero trazer para você aqui um pensamento, para a gente poder refletir um pouco sobre como nós, de uma maneira geral, temos lidado com a palavra do Senhor nesses tempos. A gente olha e, infelizmente, muitas coisas ruins têm acontecido no meio cristão. Eu vou pontuar aqui mais o meio evangélico, que é o nosso especificamente, quando a gente vê escândalos, quando a gente vê situações vergonhosas, situações que Jesus já tinha nos preparado muito antes lá atrás. Quando a gente lê as páginas dos evangelhos, nós vemos ali, Leandro, que o Senhor Jesus já dizia sobre os escândalos que aconteceriam. E a palavra que Jesus dá ali, Gabriel, ele enfatiza o seguinte: ai daquele de onde vem o escândalo, ai daquele que faz tropeçar um desses pequeninos. E aí ele inclusive vai, naquele momento, falando mais voltado sobre crianças, né? Mas ele vai usar uma expressão ali, irmão Ronaldo, muito forte, dizendo o seguinte: seria melhor para esse homem que ele amarrasse uma pedra em seu pescoço e se lançasse no abismo, do que trazer escândalo para o nome do Senhor Jesus. Isso é uma coisa muito forte. E quando a gente vai olhar por trás de muitos desses escândalos, infelizmente, o que a gente acaba encontrando, William, é uma ausência de Bíblia, é uma ausência de fidelidade ao que as Escrituras nos ensinam. E aí a gente vê por aí muitas tentativas de fazer com que a igreja cresça, de fazer com que as coisas avancem, deixando de lado a palavra de Deus. E aí inventa-se uma série de modismos, inventa-se uma série de heresias muitas das vezes, inventa-se uma série de coisas absurdas para atrair pessoas, sendo que a nossa ferramenta para atrair vidas e abençoar vidas está aqui. Ser uma igreja bíblica é a melhor coisa que nós podemos oferecer para a nossa geração. Ser uma igreja fiel às Escrituras é a melhor coisa que nós podemos fazer para apresentar Jesus para essa geração. Eu lembro que quando eu era mais novo, na igreja que eu frequentava, nós tentávamos ali pensar em uma série de atividades para tentar atrair as pessoas. E eu estava lembrando, enquanto eu estava preparando essa mensagem, uma ideia que escandalizou a cidade ali naquela época. A cidade de Valença é uma cidade pequenininha, né? Alguns de vocês aqui devem conhecer a cidade de Valença. E eu lembro que naquela época, naquela tentativa de atrair pessoas, atrair juventudes, tivemos ali uma ideia bem duvidosa, né? Para dizer aí o mínimo, que é a ideia de fazer uma festa na cidade, e aquilo chocou a vida de muitas pessoas. E hoje, olhando para trás, eu percebo que aquela ideia não foi uma boa ideia. Olhando para trás, eu percebo que a ideia que tivemos ali não foi a melhor coisa para abençoar aquela juventude. E trazendo para a nossa reflexão aqui nessa noite, eu digo para você: não há substitutos para a palavra de Deus, não há substitutos para as Escrituras na nossa vida. E aí eu quero ler aqui com você, mais uma vez, o versículo número 1 do Salmo 119, acompanhe aí comigo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta aí. A palavra vai dizer assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. A palavra vai enfatizar aqui 2 vezes, Tati, o seguinte: bem-aventurado, bem-aventurado.
A palavra bem-aventurado significa abençoado, dentre outras coisas. Quantos aqui querem ser abençoados aí? Nós queremos ser abençoados. E aí a gente olha para essa questão da importância da Bíblia e a gente vê, infelizmente, às vezes estratégias que as pessoas pensam, irmã Beth, para ter uma vida abençoada. Para ter uma vida abençoada, eu vou fazer tal coisa. Para ter uma vida abençoada, eu vou pegar cada cômodo da minha casa e vou fazer alguma coisa diferente ali, uma série de artimanhas, uma série de pensamentos, sendo que, Vitória, a palavra já nos dá aqui o direcionamento. Quer ser abençoado, quer ser abençoada, se atente à palavra de Deus, se atente ao que diz as Escrituras. O texto vai dizer aqui: bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O que significa andar na lei do Senhor? Significa caminhar de acordo com a palavra. Significa, Tiago, tomar decisões de acordo com a palavra. É permitir que a palavra de Deus tenha relevância na nossa vida. É entender, Luiz, que cada passo que dou, cada escolha que faço, eu preciso entender o que a Bíblia, o que o Senhor me revela na sua palavra sobre essa escolha que eu tenho que fazer. Nós precisamos conhecer e levar a sério a palavra de Deus. Não adianta nada eu chegar aqui para você e vir com uma mensagem motivacional, e vir aqui com uma mensagem de autoajuda, chegar aqui e falar um monte de coisa bonita para você e não te apresentar o que diz as Sagradas Escrituras. Nós esse ano estamos vivendo o ano da graça que nos faz crescer. O abençoado é aquele que cresce. O abençoado é aquele que progride na sua vida. O abençoado, Josi, é aquele que se desenvolve. O abençoado se desenvolve quando ele tem a palavra de Deus, irmã Shirley, como base para a sua vida. Anda de acordo com a lei de Deus. Por isso eu digo para você, quer ser abençoado nesse ano de 2025? Leia a palavra de Deus. Quer ser abençoado nesse ano de 2025? Medite na palavra de Deus. Quer ser abençoado nesse ano? Quer crescer espiritualmente? Quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Leve a palavra de Deus a sério nesse ano sobre a sua vida, em nome de Jesus. Leia a palavra. E aí eu quero trazer algumas dicas também bem práticas para você, no seguinte: qual foi a última vez que você investiu na sua vida espiritual, comprando uma Bíblia nova para você fazer leituras? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de anotar as coisas, né? Eu sou uma pessoa, Leandro, que gosta de marcar na Bíblia. Minha Bíblia é toda marcada, minha Bíblia tem anotações que eu faço ali. Só que na medida que a gente vai usando a Bíblia, ela naturalmente vai se desgastando, não é verdade? O material não é um super material, né? Não vai aguentar 50 anos intacto na sua mão, se você usa a sua Bíblia regularmente. E aí, às vezes eu fico olhando, e a gente gasta dinheiro, às vezes, com tantas coisas, a gente compra tantas coisas, a gente investe em tantas coisas, e muitas das vezes a gente perde oportunidade de repente, investir na nossa vida, comprando uma Bíblia de estudo nova, investindo numa Bíblia com uma tradução mais nova para nós. Às vezes você está ali com aquela Bíblia que tem aquela tradução bem antiga, com aquele português bem antigo, que você recebeu lá da sua avó, da sua mãe, aquela Bíblia que você tem que ler com o dicionário do lado, e de repente você pode comprar uma Bíblia nova para você poder entender melhor o que as Escrituras dizem para você, até mesmo para você poder se animar mais para ler, porque quando a gente pega uma Bíblia nova na mão, dá uma vontade de começar a ler, que é uma coisa maravilhosa. Essa Bíblia, por exemplo, aqui é da Natane, da minha esposa.
está novinha a Bíblia, dá vontade de pegar, sentar ali naquele canto e devorar a palavra do Senhor por completo. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você parou no seu planejamento do ano, no seu planejamento do mês e pensou assim: esse ano eu vou comprar uma Bíblia de estudo, esse ano eu vou investir no meu crescimento espiritual, nesse ano eu vou comprar uma Bíblia nova, porque esse ano eu quero ler mais as Escrituras. Nós precisamos, amados, valorizar a palavra de Deus, nós precisamos querer aprender mais da palavra de Deus, porque como eu trago para você aqui, nesse salmo aqui, nessa noite, nessa palavra que o salmista traz, bem-aventurado é aquele que anda irrepreensível no seu caminho, andando na lei do Senhor. E o versículo 2 vai dizer ainda: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Quando a gente aprende mais da palavra, a gente guarda mais também da palavra na nossa vida. Quando a gente aprende uma coisa nova, quando a gente entende melhor o que um texto bíblico está dizendo, o que um livro da Bíblia está nos ensinando, a gente guarda aquela revelação no nosso coração de uma maneira muito especial e a gente fala para as pessoas, a gente compartilha com as pessoas da família, nos grupos de WhatsApp, com a vizinhança. Nós precisamos valorizar o aprendizado da palavra de Deus. Não podemos nos contentar em conhecer sempre as mesmas partes da Bíblia Sagrada. Nós precisamos colocar diante de nós alguns desafios. Tem hora que a gente tem que pegar e falar assim: William, esse ano eu vou ler o livro de Obadias, esse ano eu vou ler o livro de Naum, esse ano eu vou ler a carta de Filemon, eu vou ler textos que ainda não conheço da palavra do Senhor, porque a Bíblia traz para nós palavras fundamentais para a nossa caminhada. A gente tem que querer isso, e eu digo de novo: quer ter uma vida abençoada, não existem atalhos, é pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai entrar na sua mente se você colocar ela na sua cabeça, ou se você amarrar ela contra o seu peito, ou se você andar com ela na mão. Ela só vai entrar no seu coração quando você ler, quando você meditar, quando você absorver esses ensinamentos. A palavra de Deus é inegociável. Posso ouvir um amém? Essa palavra é fundamental para a nossa vida. Só que eu quero ainda aprofundar um pouco mais com você nessa palavra. O texto bíblico vai dizer assim, no versículo 3 também: não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 4: tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os seus decretos. Os seus decretos. Você pode repetir comigo essa expressão? Diga assim: os decretos do Senhor. Pode apontar assim para o alto, assim, até para ensinar você mesmo. Os decretos do Senhor. Agora eu vou começar a tocar em alguns assuntos um pouco mais polêmicos, digamos assim. Amados, esses dias eu estava vendo algo com a Natane, lá em casa, e a gente começou a conversar. E aí, Odaleia, a nossa conversa ali foi acerca de um pequeno vídeo que a gente viu na internet sobre uma determinada pessoa que, imagino eu, na melhor das boas intenções, embora eu não concorde com o que ela fez ali, essa pessoa virou e ela falou para todo mundo que estava ouvindo ali que estava ouvindo ela ali naquele momento, o seguinte: que aquele ano seria um ano espetacular na vida de todo mundo que estava ali. E aí ele falou ainda com autoridade. Ele falou assim: ó, esse ano vai ser um ano de vitórias para todo mundo. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu levo muito a sério expressões que a gente usa. E às vezes a gente acaba pisando em certos lugares que são perigosos. Uma coisa, amados, é a gente orar e pedir ao Senhor um ano abençoado.
Uma coisa é eu orar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero viver um ano de novas oportunidades, eu quero viver um ano onde eu possa progredir no meu trabalho, eu quero viver um ano que eu possa ter uma boa saúde, eu quero poder viver o melhor ano da minha vida. Não está errado fazer essa oração. Não está errado você pedir isso ao Senhor, não está errado você querer essas coisas. Pelo contrário, a gente tem que querer mesmo, a gente tem que buscar mesmo o melhor de Deus na nossa vida. Só que ninguém, nenhum homem tem autoridade de Deus para colocar palavras na boca de Deus que Ele nunca falou. Eu não posso chegar aqui e garantir para você, para todo mundo que está me ouvindo aqui, que esse vai ser um ano só de vitória, um ano só de alegria, o melhor ano da sua vida, aquela coisa toda. Eu não posso garantir isso para você. Uma coisa que eu posso garantir para você é: nós vamos viver um ano de compromisso com Deus, nós vamos buscar viver experiências que a gente ainda não experimentou, a gente vai buscar experimentar coisas, um nível mais profundo com Deus, igual a gente fez no semestre passado, do ano passado. Isso está ok, só que o que me preocupa como pregador da palavra, como discípulo de Jesus, é uma moda que há em nosso meio de se colocar palavras na boca de Deus que Ele não falou. Eu não posso garantir aqui para você, para todo mundo, dizer: olha, esse vai ser um ano que todo mundo vai ter aumento no emprego, que todo mundo vai ter a melhor saúde de antes e tal. Eu não posso garantir isso, a menos que Deus me revele. E muitos, infelizmente, banalizam certas expressões, colocando coisas na boca de Deus que Deus não falou. E aí eu digo aqui para vocês, eu me comprometo, e eu sempre oro ao Senhor, e eu peço que essa seja também a sua oração, a se comprometer com aquilo que Deus já falou na palavra dEle. Aquilo que Deus já declarou na palavra dEle, aquilo que o Senhor já nos ensinou. De novo eu falo, eu não estou dizendo que Deus não possa revelar, que Deus não possa usar profetas. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a vida de um profeta chamado Ágabo, que se levantou e profetizou um tempo difícil sobre Jerusalém, um profeta. Só que o que eu trago para você aqui nessa noite, com todo temor e tremor na presença do Senhor, é: cuidado com as profetadas, cuidado com as profecias que saem do coração do homem, cuidado, porque muitos estão se frustrando e até mesmo abandonando a caminhada com Deus, porque estão tomando palavras do homem, achando que são de Deus e se frustrando e se decepcionando. As palavras do salmista aqui, ele declara: eu quero andar nos teus decretos, Senhor. Eu quero andar nos decretos do Senhor. Eu quero andar naquilo que a tua palavra está me revelando. Esse ano nós estamos caminhando no ano da graça, nós queremos viver a graça que nos faz crescer, nós vamos buscar crescimento espiritual baseado no que a palavra de Deus declara. Eu não vou fazer para você uma promessa vazia do meu coração, só para alegrar você, só para fazer você se sentir bem, porque nós somos um povo que caminha pela palavra de Deus, pela revelação das Escrituras, por aquilo que o Senhor nos ensina a viver e que Ele já deixou para nós. Esses modismos são perigosos, toma cuidado com isso. Toma cuidado, amados, como a Natane falou aqui hoje pela manhã, com palavras que são ditas na internet, em muitos lugares por aí, porque nem tudo, como diz aí o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado! Tem muito engano colocado numa embalagem bonita, numa embalagem bacana, mas que no final das contas não é de Deus, não veio do coração de Deus. O salmista declara, e essa é a nossa oração nessa noite: Senhor, eu quero andar nos teus decretos, eu quero andar naquilo que a tua palavra já está me ensinando. Nesse ano, faça os seus devocionais, leia a Bíblia na sua casa, ouça o que Deus tem para te falar na palavra dele, e assim você vai caminhar seguro em nome de Jesus. Você
você vai caminhar debaixo, de fato, de uma palavra confiável. Sempre tenha como principal norteador da tua vida a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. A palavra de Deus é preciosa. E aí eu sigo ainda no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Quero ler de novo. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. O salmista vai seguir agora declarando que ele não terá do que se envergonhar, ou seja, ele não se arrependerá, ele não chegará num lugar ruim seguindo a palavra de Deus. Isso trará segurança para a caminhada dele. Na quinta-feira nós tivemos aqui na comunidade na mesa uma reflexão muito preciosa aqui na quinta-feira, que foi assim, maravilhoso. Eu estou até hoje ainda ruminando aquela palavra que nós recebemos aqui. Aquela palavra nos ensinava sobre boas obras. E aí a gente falava aqui o seguinte: boas obras são o nosso amor em ação. As boas obras é o amor que nós temos aqui dentro, Letícia, tomando forma, tomando contornos, o amor em ação, é isso. Boas obras é o amor em ação. É o amor que nós temos pelo nosso Deus se manifestando no mundo. E a gente falava que muitas vezes, muitas mesmo, as boas obras serão confrontadoras para nós mesmos. Quantas vezes a gente olha na palavra e ela vai nos ensinar, Gabi, sobre amar e orar pela vida daqueles que nos perseguem, na vida daqueles que nos odeiam, na vida daqueles que querem o nosso mal. E isso é desafiador, isso é extremamente confrontador. Não está na moda pregar sobre essas coisas, não é um assunto que está em alta, mas é uma verdade bíblica. Deus quer que nós oremos e abençoemos a vida daqueles que não querem o nosso bem. Isso é palavra de Jesus, inclusive. Só que a palavra vai nos ensinar, Rafael, que quando o meu amor por Deus, a minha obediência ao Senhor, toma forma de ações, isso é boa obra. Isso é uma boa obra. E aí a gente olha, e a gente teve aqui inclusive um testemunho maravilhoso de uma irmã que disse exatamente isso. Não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela falou que ela precisou, o Senhor confrontou ela a oferecer o bem pela vida de alguém que estava oferecendo o mal a ela. E ela teve que socorrer essa pessoa, teve que dedicar tempo a essa pessoa, teve que dispor ali de esforço, até mesmo de questões financeiras, porque no final das contas custou dinheiro o que ela fez, para socorrer uma pessoa que estava agindo pelo mal dela. E aí a palavra no final que ela deixou foi a seguinte, né, Odalé? Eu me senti muito bem, eu senti paz no meu coração. Ela terminou aquele relato, Rafael, dizendo o seguinte, ela poderia até ter dito nessas palavras, né? Valeu a pena. Ela fez algo que o coração humano dela não queria, algo que humanamente falando, ela jamais faria, irmã Beth, só que ela fez, ela obedeceu à voz de Deus, e no final, ela confirma a palavra desse salmista aqui, dizendo, eu não fui envergonhada, eu senti alegria no meu coração, porque quando fazemos o que Deus quer que a gente faça, no final, a gente olha para trás, e a gente pode declarar, Luiz, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É doloroso no momento, é doloroso durante o processo ali das ações, é doloroso, irmã Graça, enquanto estamos realizando, mas quando termina, quando a gente conclui essa obra e a gente olha para trás, a gente pode declarar, Fernanda, foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Não se esqueça disso e nunca perca isso de vista. Obedecer o que a palavra de Deus diz vai doer em muitas ocasiões,
mas sempre valerá a pena para as nossas vidas. Sempre valerá a pena obedecer o que a palavra diz. Sempre valerá a pena orar quando o desejo do seu coração for chutar o balde. Sempre vai valer a pena perseverar na fé quando o desejo do teu coração for abandonar tudo. Sempre valerá a pena abençoar aquele que está falando mal de você, porque nós oferecemos, nós transbordamos aquilo que temos dentro de nós, e quanto mais nós obedecemos a palavra, oferecemos boa dádiva, realizamos essas boas obras, mais isso vai se fortalecendo dentro de nós. Por isso, amados, trago nessa palavra para nós nessa noite: vale a pena obedecer a palavra de Deus e tê-la como direção para a nossa vida. Experimente isso. Experimente ser confrontado na palavra, experimente fazer coisas que o teu coração não quer fazer, e você verá, como o salmista declarou aqui: não terei do que me envergonhar, não terei do que me envergonhar. E o versículo 7 segue dizendo assim: eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Eu acho linda essa declaração do final aqui, que é um voto que o salmista está fazendo, e eu quero deixar esse voto para nós aqui também nessa noite. Esse voto reconhece aqui duas coisas. A primeira coisa que ele declara aqui, Gabriela, é o seguinte: a minha parte é cumprir, a minha parte é fazer, a minha parte, Andréia, é cumprir os decretos de Deus, cumprir as ordenanças do Senhor. A minha parte é ouvir essas coisas e colocá-la em prática na minha vida. A minha parte é renunciar o meu eu para fazer a vontade do meu Deus. Essa é a parte que me cabe. E no final ele declara aqui uma última frase: não me desampares jamais. E isso ele pode confiar, porque quem anda em obediência não anda desamparado. Vou repetir: quem anda em obediência não anda desamparado. Isso é frase para você colocar no teu carro, é frase para você colocar na tua casa, é frase para você postar na internet, para você não esquecer jamais: quem anda em obediência não anda desamparado. O Senhor guarda, o Senhor abençoa, o Senhor cuida daqueles que buscam viver com integridade na presença dEle. Quando eu olho para os exemplos na vida de Davi, um homem que cometeu tantos erros, um homem que passou por tantas situações vergonhosas, sempre que ele ouviu a voz de Deus, se arrependeu, fez o que ele tinha que fazer, o texto vai nos mostrar o cuidado de Deus sobre a vida daquele homem. O Senhor não desampara você quando no seu trabalho você faz o que é certo fazer, ao invés daquilo que é mais vantajoso fazer. O Senhor não vai desamparar na sua casa quando você optar por fazer aquilo que é de Deus em detrimento daquilo que não é de Deus. O Senhor não vai te desamparar nos teus relacionamentos quando você agir da maneira como tem que agir com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho. O Senhor não desampara aquele que anda em obediência. Nós podemos sofrer ataques, nós podemos enfrentar batalhas, nós podemos passar por situações, sejam elas quais forem, mas nunca faltará sobre a sua vida o amparo do Senhor. Não desanime de viver uma vida de obediência, não desanime Josi, não desanime Mefre, não desanime Gabi, não desanime Leandro, não desanime meu irmão e minha irmã. Caminhe pela palavra do Senhor. Caminhe pelo que as Escrituras dizem. Essa palavra de hoje é uma palavra que vem nos enfatizar essa verdade. No ano de 2025, nós queremos ser mais bíblicos do que fomos já em 2024. Nós queremos ser mais bíblicos do que fomos em 2023. Queremos ser mais bíblicos do que fomos até hoje, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É pela palavra de Deus que nós caminhamos.
Não podemos ignorar a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Amados, muitas coisas podem atrair uma multidão. E é com isso que eu quero fechar essa palavra nessa noite. Muitos modismos podem arrastar multidões inteiras. Eu tenho hora que, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, tem hora que eu falo com a Natânia assim, eu vejo certas coisas, né, a gente acaba trabalhando no ministério e a gente vê um monte de coisa que acontece, especialmente com a internet, né, às vezes o pessoal me manda cada doideira que eu olho e falo, Jesus amado, o que está acontecendo? E é cada invenção que as pessoas trazem, sabe? É cada coisa maluca. Tá ali fora ali uma pessoa que de vez em quando me manda cada uma. O Igor, tem hora que você manda umas paradas para mim, eu fico olhando o celular, eu mostro para a Natan, falando, não é possível que isso aqui está acontecendo. As pessoas inventam cada coisa, cada maluquice. E amados, o evangelho continua sendo simples. Jesus continua sendo suficiente. Eu quero fechar essa palavra falando um negócio aqui que é muito sério. Jesus continua sendo suficiente. Você não precisa de nenhuma mágica, nenhuma coisa mística. Ontem, para vocês terem uma ideia dessas loucuras que eu falei que aparece para mim, apareceu uma propaganda para mim no Instagram, aí eu lembro do Leandro na hora. A gente olha ali aquelas coisas, a gente vê que está perdendo tempo, né? Natan falou isso aqui hoje de manhã. Sem brincadeira, gente, apareceu um curso, o camarada estava vendendo, Xande, um curso para manipular anjos. Sem brincadeira. O curso que o camarada estava vendendo, ele falou, o curso era 1.700 e não sei quanto, agora está 250. Como manipular os anjos para agir a seu favor? Aí eu só penso o seguinte, Marcos, está vendendo porque tem bobo que compra. Às vezes eu fico olhando umas heresias aí que são pregadas, um monte de coisa. No começo eu sinto pena, mas depois eu fico pensando, tem gente que procura também, né? E quando eu falo aqui que Jesus é suficiente, baseado nessa palavra que a gente está lendo aqui, as Escrituras revelam Cristo, Cristo é suficiente. Amados, a gente não precisa ficar inventando coisa. Eu não preciso manipular anjo para ser abençoado. Eu não preciso andar ajoelhado, sei lá, no fogo, ir para um lugar escuro, ficar a semana lá vendado. Eu não preciso dessas coisas. Eu tenho Jesus, eu tenho a palavra do Senhor, e é ela que me guia para uma vida abençoada. Não precisa inventar moda, não precisa ficar inventando um monte de receita. Não precisa ficar inventando, eu vou entregar aqui lencinho, eu vou entregar aqui um papel que você vai ler, não, palavra de Deus, gente, palavra de Deus. A gente só precisa da palavra de Deus. Cristo é suficiente. Pastor, eu estou enfrentando batalha espiritual na minha vida, ora em nome de Jesus, que Ele é contigo. Você não precisa ficar inventando coisa. Não precisa, nós estamos numa aliança de graça, que é tão maravilhosa, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, nenhuma maldição está sobre você, se você está em Cristo Jesus, sabe, às vezes a gente fica se apegando a certas coisas, e a gente vai vendo quanto engano, gente, misericórdia, é um tal de amaldiçoar pessoas. Eu quero falar isso aqui porque talvez alguém na internet vai ver o que eu vou falar aqui agora. Uma moda que está por aí também. Se você tiver sofrido isso, alguém aqui também nessa noite, sai leve daqui nessa noite com o que eu vou te falar. Esse negócio assim, se sair da igreja, sai em maldição. Está repreendido em nome de Jesus. Sair daqui da igreja, o diabo vai. Está amarrado. Sabe, e assim, essas coisas estão na moda, essas coisas acontecem, e amedrontam e amarram a vida de pessoas. Às vezes a gente conhece pessoas falando, pastor, eu estou com maldição na minha vida, porque fulano falou, se eu saísse da igreja lá, eu ia sair amaldiçoado. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos em Cristo. Sabe, gente, tem coisa que é abrir a Bíblia e ler.
A gente vai vendo tanta coisa, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, mas poderia dar 1.500, poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Só que o que eu quero enfatizar para você é, antes de deixar algo dominar o teu coração, vai ver o que a palavra diz. Pastor, eu não sei procurar sozinho, como eu faço? Procura ajuda, me procura um irmão maduro, procura alguém o professor de escola dominical, o líder de célula, vai procurar alguém que vai te ajudar, para você ver na palavra o que a palavra está dizendo. Ah, mas fulano falou isso, entre a palavra do fulano e a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus em nome de Jesus. Sabe? Como eu falei aqui no início aqui dessa minha última fala, a gente poderia ficar aqui inventando um monte de coisa, para encher a igreja, para fazer coisa acontecer mais rápido, mas eu não abro mão da fidelidade à palavra do Senhor, e isso é para a nossa vida também. Sabe, não tem passe de mágica. Torna a dizer, versículos 1 e 2 do Salmo 119, bem-aventurado, quero até ler aqui, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Para você ser bem-aventurado, você não precisa vir aqui na igreja integrar metade do teu salário. Para você ser bem-aventurado, você não precisa vir aqui e dar tudo que você tem, a chave do teu carro, o relógio está no teu pulso. Para você ser abençoado, caminha pela palavra do Senhor. Isso vai abençoar a tua vida. Quer ter um ano de 2025 abençoado? Conheça o Deus que se revela a você pela palavra do Senhor. Que em nome de Jesus, nesse ano de 2025, a gente caminhe pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conduza nessa palavra. E nos livre de todo engano, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente poder orar? E isso traz uma responsabilidade para nós. Como eu falei aqui, tem muita gente sendo enganada por aí, porque não conhece a palavra de Deus. A própria palavra vai dizer que o Senhor declarando, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor pedindo a Ele, Senhor, me ajude a ler mais a Tua palavra nesse ano. Me ajude a Te buscar mais na palavra. Eu quero conhecer mais. Eu quero crescer mais no entendimento da palavra do Senhor, para eu não ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, para eu não ser levado de um lado para o outro por discursos equivocados de homens. Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, do lobo enganador, livra-nos, Senhor, dos falsos profetas, livra-nos, Senhor, dos modismos dessa geração, livra-nos, Senhor, de toda palavra mentirosa que tenta propor atalhos que o Senhor não colocou para nós. Pecado continua sendo pecado, princípios bíblicos continuam sendo princípios bíblicos, obediência continua sendo obediência. Senhor, nos ajude a viver e praticar a Tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, sempre que Jesus é suficiente. Quando nós oramos no nome de Jesus, nós podemos descansar. Quando nós obedecemos as palavras de Jesus, nós podemos andar seguros. Quando nós obedecemos ao que Jesus nos ensinou, nós estamos vivendo uma vida de fato abençoada. Ah, Senhor, nos dê a maturidade para entender isso. Grava isso no nosso coração. Meu Deus, que nós possamos permanecer nessa palavra ao longo de todo esse ano de 2025. Nos livra, Senhor, de toda artimanha e sabedoria meramente humana que nos conduzem para o engano, Senhor, e guarda-nos. Usa os líderes da Tua casa para conduzir o Teu povo na palavra. Use, Senhor, os líderes de célula, usa, Senhor, os líderes de ministério, usa, Senhor, os professores, use, Senhor, os pais, as mães, abençoa, Senhor, que os nossos casamentos também possam ser conduzidos pela palavra de Deus, nossa criação de filhos, Senhor, a nossa vida profissional, nossa vida ministerial, absolutamente tudo, Senhor,
que seja conduzido pelo que a tua palavra diz. Grava ela no nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.